E aí, povo do nono ano, tudo bem? Gente, ó, eu já vou avisar que esse vídeo não vai ficar muito bom, porque o som tá meio comprometido. Tem um caminhão aqui há horas ali fazendo barulho, enfim. Bom, pessoal, a aula de hoje, nós vamos fazer um breve intervalo em relação ao estudo gramatical, tá? Então, hoje a gente vai ver um gênero textual aí muito legal de se escrever, um dos mais simples assim para se escrever, que é a crônica, tá? Bom, foi colocado no grupo um aviso a respeito das tarefas, né? Os nonos anos realmente estão assim, tem salas que assim tem menos de meia dúzia de alunos fazendo as tarefas. Então, tomem cuidado em relação a isso, né? Para colocarem em dia. E aí, neste recado, tem lá, né, a observação de você enviar as tarefas por imagem. Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, tá? As minhas tarefas, tanto da aula de português quanto da aula de inglês, não vão ser enviadas por meio de imagens. A gente vai fazer o mesmo esquema lá do link no grupo, tá bom? Bom, a data dessa aula, semana de 6 a 10 de julho, e a pauta é crônica, definição, análise e produção. Então, a gente vai ver o que é crônica, definir o que é crônica, nós vamos analisar a crônica do livro e, como tarefa, vocês vão escrever uma que é a produção, tá? Então, o que é uma crônica? Na crônica, o autor expressa sua opinião a partir de uma observação detalhada das coisas, das pessoas e da vida, fazendo inferências não apenas com a razão, mas também com a sensibilidade. Pode ser também um pequeno conto e é sempre assinada. Gente, a crônica é um texto com linguagem simples, onde o autor ele fala sobre alguma coisa da rotina, do dia a dia, do cotidiano, tá? Então é um texto que pode ser escrito em primeira pessoa do singular, tá? Eu, justamente por quê? Porque é um texto a respeito de algo da vida do autor que para ele é relevante, é importante, merece ser falado, tá? Então, a crônica tá na página 44, é essa aqui que nós vamos analisar. Então, eu vou fazer a leitura dela e depois eu vou fazer a análise por parágrafos, tá? Então, olha, 3 de agosto de 1907. Tenho diante dos olhos uma carta em que me perguntam o que penso da questão ortográfica. Não sei porque não me perguntam o que penso também do último eclipse do Sol ou da candidatura do general Taft à presidência dos Estados Unidos. Tenho medo que me pelo das questões gramaticais, e é por isso que passo de largo quando brigam dois gramáticos. Se brigam três, não saio de casa. Aqui há tempos, o Dr. Fausto Maldonado publicou em Carangola uma interessante brochura intitulada Ortografia Portuguesa e mandou-me um exemplar, acompanhado de uma carta, dizendo-me que no prefácio da segunda edição responderia à minha crítica. Tanto bastou para que eu não escrevesse nada sobre o livrinho, que aliás me proporcionou algumas horas de prazer intelectual. Nada. Com gramáticos não quero eu brigas. Nunca me hei de esquecer da célebre questão fazem, que há uns 30 anos ou mais se agitou no Maranhão, a terra em que os gramáticos mais proliferam. Lembrou-se alguém de perguntar, como se deve dizer, fazem 2 anos ou faz 2 anos? Apareceram 20 respostas contraditórias. Uns opinavam por fazem, outros por faz. Estes afirmavam que se podiam empregar ambas as formas. Aqueles opinavam que nenhuma delas era correta. Essa diversidade de opiniões deu lugar a uma discussão que durou longos meses. A princípio, nenhum dos contendores saiu do terreno da urbanidade e da boa educação, mas não tardaram as invectivas, os doestos e finalmente as injúrias. Imaginem se tratasse de uma questão, como a da reforma ortográfica. Entretanto, reconhecendo embora a conveniência de simplificar e uniformizar a ortografia portuguesa, não faço pessoalmente questão de sistema. Desde que eu entendo que está grafado e haja boa sintaxe, o resto pouco me importa, tanto me faz o F como o PH. A simplificação ortográfica obedece a uma lei fatal da natureza, a lei do menor esforço, que tende a simplificar todas as coisas. Tempo virá
em que quer queiram, quer não queiram, todas as palavras serão representadas pelo menor número possível de letras e sinais. Aí tem esse AA, né, que é a abreviação de Arthur Azevedo, que é o nome de quem escreveu a crônica. Como vocês viram lá na página anterior, ela é sempre assinada, tá? Então, assim, vejam que o assunto principal dessa crônica diz respeito ao incômodo que o autor tem em relação à língua portuguesa. Então, em outras palavras, ele está dizendo: olha, eu não brigo por questões gramaticais. Eu não vou entrar em discussão por questões gramaticais, muito menos ortográficas, tá? Agora eu fiz essa separação, ó, primeiro e segundo parágrafos, terceiro e quarto, para vocês observarem a progressão temática. O que é a progressão temática? É o tema progredindo no texto, tá? Então, qual é o tema? É a opinião do autor a respeito da língua portuguesa e de suas dificuldades, como, por exemplo, a gramática e a ortografia. Então, este é o tema principal da crônica, tá? E aí, como que ele divide essa opinião? Como que ele trata deste tema no decorrer dos parágrafos? Essa análise é importante, principalmente para o momento em que vocês forem escrever a crônica de vocês, para ver como que vocês vão dividir o assunto, tá? Então, olha o que ele faz no primeiro e no segundo parágrafo, ó. Ele apresenta o assunto para nós, né? Ele tem diante dos olhos o quê? Uma carta. E quem escreveu essa carta para ele está pedindo a opinião dele a respeito de uma questão ortográfica. Lembrando que a ortografia é aquela parte da gramática que cuida da forma como se escreve, né? Escrevemos com S, com C, M ou N, enfim, tá? E aí ele diz o seguinte, olha, por que não me pedem a minha opinião a respeito do eclipse do Sol ou da candidatura do presidente dos Estados Unidos? Né? Por que ele diz isso? Porque ele não quer falar sobre isso. Ele fala, ó, tenho medo que me pelo, ou seja, tenho pavor, tenho horror de questões gramaticais. E aí ele diz, eu passo de largo, eu passo longe quando brigam dois gramáticos. Se estiverem brigando três, então eu nem saio de casa. Então vejam que nos dois primeiros parágrafos, ele já apresenta para a gente o assunto sobre o qual ele vai falar. Qual é o assunto sobre o qual ele vai falar? Sobre questões ortográficas da língua portuguesa, e ele já nos apresenta a opinião dele, o que ele pensa sobre isso. Então, o que ele pensa sobre isso? Que esse tipo de coisa não se discute. Não há o que opinar sobre essas questões, tá? Depois, nos próximos parágrafos, ó. Aqui, há tempos, o Dr. Fausto Maldonado cortou aqui, mas ele enviou, né? Ele enviou uma brochura, que é um caderno, intitulado Ortografia Portuguesa e mandou-me um exemplar. Então, ele mandou uma brochura dessa para o autor, né? E aí, junto com uma carta, dizendo que no prefácio da segunda edição, no início da segunda edição, ele responderia à minha crítica. Tanto bastou para que eu não escrevesse nada sobre o livrinho, que aliás me proporcionou algumas horas de prazer intelectual. Ou seja, ele diz aqui então que um colega queria saber, né, a opinião dele a respeito de ortografia, mandou o livro que ele estava escrevendo sobre ortografia e que, dependendo da resposta do Arthur Azevedo, ele iria responder no prefácio da segunda edição. Edição, gente, é a publicação do livro. Então, o cara vai lá escrever o livro, publica a primeira vez, a primeira edição. Tá? Segunda edição é a segunda tiragem de publicação, tá? Acabaram as cópias, então ele vai e faz a impressão de mais uma edição. Prefácio é aquele texto geralmente escrito por um outro autor, né? Que vai no início do seu livro. Então, o que ele queria? Ele queria que o Arthur Azevedo falasse a opinião dele a respeito da ortografia e que aí, quando ele fosse imprimir a segunda edição do livro, que ele então responderia a essa questão. Né? E aí, o que o Arthur Azevedo nos diz? Ele fala, olha, nada, de jeito nenhum, não vou fazer isso não. Por quê? Porque como gramáticos eu não quero brigas, né? Então, ele não quis escrever a crítica dele, a opinião a respeito do que o colega lá estava pedindo. Daí ele continua, ó. Nunca me hei de esquecer da célebre questão, faz ou fazem. Isso aqui é uma discussão que existe na gramática, em relação a essa construção aqui, ó, o verbo fazer,
quando ele indica tempo passado, ele não vai para o plural. Então, quando você fala assim, olha, já fez 5 meses que eu comemorei com meus colegas, que eu saí com os meus colegas. Você não fala fizeram 5 meses, você diz fez 5 meses, né? No presente é a mesma coisa. Não é fazem 2 anos, é faz 2 anos. Isso é o que a gramática normativa nos diz, tá? Mas como o Arthur Azevedo está dizendo, essa é uma questão famosa. Por que que ela é uma questão famosa? Porque as pessoas ficam discutindo a respeito disso. Mas, Paula, a gramática não apresenta uma regra? Sim, apresenta uma regra, mas os próprios gramáticos, eles discordam entre si a respeito dessas regras. Enquanto uns dizem que fazem 2 anos está correto, outros dizem que não está correto, que o correto é faz 2 anos. Então, o Arthur Azevedo está dizendo assim, olha, se os caras que são especialistas, os próprios gramáticos, estão com divergência, estão se desentendendo, quem sou eu para opinar, né? Quem sou eu para entrar aí nessa discussão, tá? Então, observem como ele vai tratando do tema, tá? Não se esqueçam disso. Depois ele fala, olha, essa diversidade de opiniões, ou seja, esse tanto de opiniões diferentes, deu lugar a uma discussão que durou longos meses. A princípio, nenhum dos contendores, nenhum daqueles que estavam em contenda, que estavam brigando, saiu do terreno da urbanidade e da boa educação. Ele quer dizer assim, que em princípio, que ninguém apelou, ninguém saiu aí, deixou de ser civilizado em função dessas discussões. Mas não tardaram, né? Não demoraram as invectivas, os doestos e finalmente as injúrias. Então, invectivas, doestos e injúrias são ofensas. São questões negativas. Então, mesmo que as pessoas, os gramáticos que estavam em divergência, se desentendendo, que não estavam discordando entre si, mesmo que eles tenham sido civilizados, não faltaram ofensas, tá? Aí ele fala, agora imagina se isso imagina se essa confusão toda, se o motivo para essas discussões fosse uma questão de reforma ortográfica, tá? Então, ele quer dizer assim que na gramática, dizer, por exemplo, discutir se fazem 2 anos ou faz 2 anos já é problemático, imagina em questão ortográfica, vai ser mais problemática ainda, tá? Entretanto, reconhecendo embora a conveniência de simplificar e uniformizar a ortografia portuguesa, não faço pessoalmente questão de sistema. Desde que eu entendo que está grafado e haja boa sintaxe, o resto pouco me importa, tanto me faz o F como o PH. Antigamente, antes das primeiras reformas ortográficas, a palavra telefone, por exemplo, ela não era grafada com F, ela era grafada com PH no lugar do F, né? Então ele está dizendo assim que, olha, desde que haja uma boa sintaxe, ou seja, uma boa organização de estrutura, desde que aquilo que nós escrevamos ou falemos, aquilo tenha sentido e obedeça uma estrutura boa. Se a gente escreve telefone com F, com PH, isso não importa. Realmente não importa. Se se escreve com S, com 2 S's, isso realmente não importa. Não importa em que sentido. No sentido de que o que eles decidirem, para mim tá ok. Se decidirem a partir de amanhã que escrever certeza com 2 S's no início da palavra, no lugar do C, vai ser lei, para mim tanto faz. Eu não faço questão de sistema. Eu obedeço e ok. Ele quer dizer isso. Aí depois ele termina. A simplificação ortográfica obedece a uma lei fatal da natureza, a lei do menor esforço, que tende a simplificar as coisas. Tempo virá em que, quer queiram ou não, todas as palavras serão representadas pelo menor número possível de letras e sinais. Gente, é só se lembrar da questão do você. O você derivou de vossa mercê. Então, primeiro era vossa mercê, depois a expressão foi passando por transformações até se transformar em você. Então, é isso que ele quer dizer. A língua, ela é simples. A gente não tem que ficar inventando coisas, tá? Bom, gostaria só de chamar a atenção para a seguinte questão agora. Vejam que a crônica, ela foi dividida, né, de acordo com o tema. Então, eu dividi, olha, nos 2 primeiros parágrafos aqui, ó, ele apresenta
o assunto sobre o qual ele vai falar para nós. Ele vai falar, gente, eu recebi uma carta, um colega vai publicar uma gramática e ele quer a minha opinião a respeito da ortografia. E eu não quero dar opinião nenhuma, porque eu não vou me meter com assuntos que são assuntos controversos, são assuntos que geram brigas, que geram discussões, etc., que é essa questão da parte da gramática, que é a ortografia. Aí ele vem nesses próximos aqui, e aí ele contextualiza para nós, né? Olha, o meu amigo, ele está publicando aí uma gramática. Daí ele me mandou um volume da gramática, ele quer que eu leia essa gramática, que eu escreva uma crítica a respeito dela, porque quando ele for publicar pela segunda vez, ele vai responder a essa minha crítica. Daí ele já fala, olha, nem morto, não vou fazer isso. Com gramática eu não quero briga. Tá? Aí ele vem e lembra algo que gera controvérsia. Aí ele vem e explica pra gente, né, através de uma história, dizendo, olha, por que eu não quero saber disso? Vamos pegar como exemplo a questão do verbo fazer. Muitos gramáticos brigam entre si. Uns falam que é faz em 2 anos, outros falam que faz 2 anos. E aí, quer dizer, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, é um terreno em que não há certo e errado. Aqueles que se acham certo vão julgar os outros errado e vice-versa, tá? E essas opiniões todas diferentes a respeito de um determinado assunto, de um mesmo assunto, na verdade, causa mais contenda, causa brigas, ofensas e etc. Tá? E aí ele vem nos 2 últimos parágrafos e diz: olha, sinceramente, na minha opinião, para mim, eu acho que a ortografia portuguesa é simples. Não tem que ficar mudando, não tem que ficar. Né? Por que o telefone antigamente era gravado com F e agora é gravado com PH? Em que isso modifica o tratamento dado a essa palavra? Não modifica em nada. Então, para que mudar? A língua ela tem que ser simples. Né? Aí ela fala que, olha, a ortografia ela é simples. Obedece à lei do menor esforço, ou seja, a gente não tem que ficar se esforçando para aprender a escrever as palavras. Então observem como que ele, né, dividiu o assunto sobre o qual ele ia falar. Isso é importante porque agora vocês vão fazer um texto, tá? E aí é uma crônica que vocês vão fazer e vocês precisam retomar a leitura da crônica da página 44 para ver como é que vocês vão dividir esse assunto. Então eu coloquei aqui, ó. Você vai escolher um dos temas abaixo, tá? Se você quiser escolher um tema que não está aqui, tudo bem. E vai escrever sobre este tema de forma bem simples. A crônica, galera, diferentemente de outros gêneros, ela, por exemplo, permite que usemos gírias, tá? É importante vocês seguirem a modalidade da norma padrão culta. Mas tudo bem colocar uma gíria, não tem problema, porque a crônica ela vai partir de um assunto pessoal, tá? Que é só seu. Que é só seu assim, que é você quem vai falar sobre ele. Fale sobre suas impressões pessoais a respeito desse tema. O que você pensa sobre esse tema? Como se sente em relação a esse tema? Releia o texto no início do documento para seguir o exemplo. Veja como ele apresentou as suas opiniões sobre as dificuldades gramaticais e ortográficas da língua portuguesa. Então, olha só, todos esses temas aqui são temas que fazem parte do dia a dia de vocês. Escola, professores, aula presencial, aula à distância, computador, celular, mãe dando bronca por causa do celular ou do computador ou das tarefas atrasadas, ciúmes entre colegas, ciúmes entre namorados, jogos online. Ou seja, eu quero que você pense em um tema que faça parte da sua vida cotidiana, da sua rotina. Tudo isso aqui faz parte, né? A grande maioria faz parte. O computador, talvez não, mas a grande maioria aqui passa por situações relacionadas a esses temas. Então, da mesma forma que o Arthur Azevedo falou sobre um tema para ele da rotina dele, que é essa questão, né? É o que ele pensa sobre a ortografia da língua portuguesa. Vocês vão escrever um texto falando aquilo que você pensa, contando para nós sobre aquilo em relação a um desses temas,
tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui mãe dando bronca por causa do celular, tá? Quantos de vocês não passam por essa situação? De vocês estarem no celular, seja conversando, jogando, etc e tal, e a mãe ficar lá buzinando, né, brigando, que você tem que fazer outra coisa, que você tem que fazer tarefa, ou que você precisa sair, que você não para de usar esse telefone o dia inteiro, tá? Professores, né? A escola. O embora a gente não esteja com aula presencial agora, né? Mas faz parte da rotina de vocês, faz parte do dia a dia de vocês, tá? Então a ideia é essa: escrever um texto simples, não precisa ser um texto muito longo, falando sobre algo relacionado à sua rotina, ao seu dia a dia. Pode ser qualquer coisa. Paula, posso escrever sobre um tema que você não colocou aqui? Pode, problema nenhum, tá? Bom, eu coloquei então a tarefa, né, no grupo, o link, vocês vão entrar naquele mesmo esquema, preencher o formulário, né, com o nome completo, a sala, daí eu coloquei aqui de volta, tá? A proposta e os temas, tá certo? Então, vocês vão digitar o texto de vocês aqui na linha abaixo, tá? Bom, é isso. Qualquer dúvida, estamos no plantão lá. E lembrando, né? Você pode escolher um novo tema, não tem necessidade de ser o tema que eu coloquei ele como sugestão. Coloquei mesmo só para ajudar. Vocês podem fazer um texto de 4 parágrafos, já tá ótimo. 5 parágrafos no máximo, ok? Bom trabalho para vocês.